13º dia, nós vamos falar sobre os servos que obedecem e cumprem. Irmãos, vou dizer para vocês assim com toda a convicção do meu coração, não há posição que nos proteja mais nessa vida na terra do que sermos servos. Não existe um outro status, uma outra condição da nossa vida, jornada, inclusive de fé, ou cristã, ou espiritual, ou religiosa, como você queira chamar, do que sermos servo. Ser servo é a condição que a Bíblia nos mostra para estarmos protegidos. Propósito protegido, mente protegida, corpo protegido, emoções protegidas. Sermos servos para valer. Servos obedientes, servos que cumprem a missão. Nós estamos falando aqui sobre servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade, né, no sentido que nós não precisamos ter um sentimento de obrigação, de pesar ou de sacrifício, mas ter um sentimento bom quando nós pensamos em servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor é a opção do crente, é a opção do cristão. Não há uma outra opção segura senão servir ao Senhor. E eu quero falar sobre isso baseado no texto de Lucas, como sempre, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 15. Que diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Aí Jesus conta as historinhas dele, não é? Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. Esse nem pediu desculpa, né? O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o Senhor: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até aí. É um grandioso banquete. E talvez isso possa centralizar toda a jornada do nossos 21 dias aqui, nessa parábola, porque sempre quando eu penso em servir, sempre quando eu penso em servir no reino de Deus, eu me lembro desta parábola. E eu não vou me ater muito a esses homens que se desculparam, porque eles estão fora do contexto, eles estão fora do banquete. É muito sério isso, né? Eles estão fora. Esses homens deram desculpas. Jesus está falando
desse grande momento eterno, desse grande momento que ele preparou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, com a sua própria entrega. Ele preparou essa mesa para esse encontro, para essa festa, para esse casamento. Ele está falando da sua vinda e chamando aqueles que ele ama. Que ele fez o convite um dia e diz, olha, haverá o casamento, fique preparado. E agora o servo está dizendo, chegou, é agora, o tempo é agora, o casamento vai acontecer, a festa vai acontecer. E aí vai tendo uma desculpa atrás da outra. Eu não sei se você já fez algum evento, já fez alguma coisa que você se dedicou, se esforçou, investiu dinheiro e falou, tá pronto, o dia está marcado, venham. Aí você começa, eu não posso porque eu tenho que ir no médico nesse dia. Eu não posso porque eu tenho que fazer a unha nesse dia, sei lá. Já aconteceu isso com você? Alguma coisa parecida? Já aconteceu comigo. Você não fica triste? Assim, poxa, eu marquei com tanto carinho, reservei a mesa, paguei, de graça, está pronto. Eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui, ela começa a dar desculpas. A pior coisa que tem, irmãos, é desculpa. Sabe o que significa a desculpa? Em resumo, eu sempre penso assim, desculpa eu tinha uma coisa mais importante para fazer do que estar lá com você. Eu tinha uma coisa mais urgente para fazer na minha vida do que estar nos 21 dias lá com você nessa noite. Tinha coisa mais importante para mim, coisa mais séria. Então, desculpa é muito triste, é um negócio muito chato, né? É a pessoa desprezar mesmo tudo que foi preparado, né? Tudo que foi ali ajeitado para acontecer. E essas pessoas, é claro que essa parábola é do final dos tempos, e esses que estão dando desculpas são os judeus que não vão fazer parte, né? Que viraram as costas para a mensagem. Tudo isso, mas isso também se aplica para a nossa vida espiritual. Porque quando alguém fala, comprei um campo, ele está dizendo que a prioridade dele é a propriedade, são os bens, é minha casa. Isso é prioridade para mim e eu não posso estar na festa do Cordeiro, eu não posso estar contigo no casamento, nas bodas do Senhor. Não posso, porque eu tenho lugares mais importantes, bens que me seguram na vida. Então eu não posso. Sou ocupado demais com as coisas dessa vida. O outro fala, comprei uma junta, 5 juntas de bois. Ele está negociando, ele está trabalhando, ele está prosperando, ele está produzindo. E ele fala, estou muito enrolado. Já viu essas palavras? Eu queria tanto estar lá com vocês, mas estou muito enrolado. Estou na correria. Né? Está muito difícil. E é um desprezo ao convite. Não estou falando dos 21 dias, não. Eu estou falando de algo mais sério, que é o servir ao Senhor. É a vida. Estou falando da vida. Muita gente está dando desculpas por causa de bens, propriedades, por causa dos negócios, do trabalho. Está dizendo, não. Eu não vou, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer do que servir ao Senhor, do que estar com o Senhor. E o terceiro fala sobre me casei e não vou poder ir. Então, os meus relacionamentos são mais importantes. O meu relacionamento é mais importante do que servir ao Senhor, estar na presença do Senhor, aceitar o convite do Senhor. Você vê quantas coisas sérias a gente poderia falar sobre esses que simplesmente disseram não. Só, irmãos, que Jesus não morreu em vão. Ele não derramou seu sangue em vão. Ele não pagou esse preço em vão. Ele não preparou essa festa
para que ela ficasse abandonada. E nesse sentido, o Senhor diz, então vai. Né? A Bíblia irou-se, hein? Até o Senhor não gosta de receber uma desculpa quando Ele prepara algo especial para a gente. Ele irou-se. Disse, vá pelas ruas, becos da cidade e traga pobres, aleijados, cegos e mancos. Deixa esse pessoal que se acha muito especial para lá. Eles perderam a chance deles. Deixa o pessoal que está preocupado com a propriedade, com os bens, com os negócios, com os relacionamentos. Não quiseram? Tiveram a sua chance. Deixa fora, estão fora. Porque no final ele fala, né? Esses não vão entrar mais. Já tiveram o convite deles. Ele chama esses que talvez não tenham opções, pobres, sem status nenhum social, não tem status social nenhum, não tem vantagem nenhuma, né? Convidar o pobre. Talvez ele não tenha muito o que fazer, não sei. Aleijado, que para aquele tempo era considerado impuro, porque tem algum problema físico, é impuro. Os cegos, aqueles que viviam de favores, viviam de esmolas. Os mancos, que a sociedade rejeitava. Então aqui o Senhor está falando para o servo, vá buscar os improváveis, vá buscar aqueles que não têm o que oferecer, vai buscar aqueles piores. Quando eu olho isso aqui, irmãos, eu fico pensando como é que vai ser essa festa no céu. Né? Se vai ser dos cheirosinhos e bonitinhos religiosos, ou se a gente vai encontrar um pessoal lá que a gente achava que não ia, tá lá, né? Acho que aquele ali, eu achei que não ia, achei que era o irmão que estava lá na igreja que eu ia encontrar por aqui, né? E encontrei esse pessoalzinho nessa festa da eternidade, né? Eu me espanto, né, com essa palavra de Jesus. E eles entraram porque talvez não tivessem opções. Os outros têm muita opção. Bens, propriedade, trabalho, negócio, relacionamento. Tem muita coisa dessa terra, né? Mas esses aí não tem nada nessa terra. Eles aceitaram o convite, o bom convite. Aqui a gente está falando das boas novas, de vir, né, para as coisas do Senhor, para a casa do Senhor. E o servo foi. Ele não ficou questionando, essas pessoas, Senhor, não tem a roupa adequada, vão sujar aqui a casa. Os outros convidados que vierem vão ficar meio desconfortáveis vendo esse pessoal aqui. Não, o servo simplesmente obedeceu. Saiu e trouxe. E os servos somos nós, né? Aqueles que estão aqui para servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade. No verso 22, eu quero ler com vocês novamente. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. O servo disse assim, missão dada, missão cumprida. O Senhor mandou, está aí. Eu fui na cidade, pelas ruas, pelos becos, encontrei aqui, né, encontrei essa multidão aqui, fui lá no almoço de R$1, encontrei essa multidão aqui e trouxe. Né? Lá na pracinha Dona Lândia, é onde eles ficam, né? Lá na pista de skate, naqueles lugares ali. Fui lá e o Senhor mandou. Ele falou, eu tentei, eu fiz um esforço para conseguir, mas não deu certo. Eu não tenho jeito para isso, foi muito complicado, eu não consegui. Não, ele falou, o Senhor mandou, eu fui lá e fiz. E ainda ele arriscou, não é? Porque ele fez um acréscimo. Ele falou, ainda tem lugar. Eu peguei todo mundo que eu encontrei, mas ainda tem lugar. Porque se ele fosse um servo assim, um pouquinho mais preguiçoso, né? Já fiz, né? Missão dada, missão cumprida, tá bom. Mas ainda tem lugar. E aí o Senhor diz, então, no 23, disse ao servo, vá pelos caminhos,
valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Então, o desejo do Pai, né, para essa festa, não é que a casa fique vazia, desprezada, né? Não, essa festa não vai ser cancelada, irmãos. Essa festa ela vai acontecer e o Senhor quer que a casa fique cheia. Então ele diz para o servo, vai mais longe então, vai fora da cidade, amplia a tua busca, vai lá na cidade vizinha, vai mais longe e traz, obriga, traz. De alguma forma, né, faz o seu esforço e traga, porque eu quero que a minha casa fique cheia. O que a gente aprende com essa história, com essa parábola? Lições para o servo obediente, para mim e para você. Servos ouvem a voz do Senhor. Foi o que nós cantamos aqui e oramos. Prontidão. Servo que é servo está de prontidão. Ele ouve a voz do Senhor, a voz de comando do Senhor. Está com o ouvido preparado, não está distraído. Sabe quando... Eu não tenho tempo de falar essas coisas. Servos obedecem sem questionar. Servo que é servo é submisso. O Senhor mandou, eu faço. O Senhor sabe. Porque tem ordens que é difícil de entender. E tem momentos de decisões que a gente não compreende muito bem. Mas servo é submisso. Se o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Servo é submisso. Nós aprendemos isso na parábola. Servos cumprem a missão até o fim. Servo tem compromisso. Ele não para na metade. Servo não fica dando desculpas. Ele vai até cumprir o compromisso. Servo trabalha com urgência, ele tem o senso da prioridade, ele não se distrai, ele é efetivo naquilo que ele faz. Servos trabalham até que a casa fique cheia, até que de fato a missão ela seja cumprida. Nessa parábola, irmãos, existem 3 tipos de gente. O primeiro tipo de gente não está aqui. Não está fazendo os 21 dias. São aqueles que recusaram o convite. Deliberadamente recusaram o convite. Você tem dúvida? Vamos dar o exemplo dos 21 dias. Você tem dúvida que nós poderíamos ter muito mais pessoas fazendo os 21 dias do que temos? E que tem gente nessa hora dizendo, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que estar fazendo 21 dias? Tem. Então, nessa parábola, a representação são aqueles que recusaram o convite. E esses estão fora dessa história. Não vão entrar nessa festa, não vão receber aquilo que foi preparado pelo Senhor. Não estou condenando quem não está fazendo os 21 dias, eu só usei como exemplo. Eu estou falando de coisas maiores, é a sua vida espiritual, a sua vida eterna, a sua vida com Deus, a sua vida de servir ao Senhor. Os pobres e marginalizados são outro tipo de pessoa, que está aí fora, talvez esperando um convite, esperando um abraço, esperando um bom samaritano, esperando um investimento financeiro, esperando alguém olhar para ele. E tem os servos obedientes, que é outra figura aqui, que são aqueles que saíram e foram cumprir a ordem do seu Senhor. Esses aí estavam na festa, estavam com propósito, estavam felizes porque eles podiam dizer assim, eu trouxe essa multidão para cá, eu trouxe essa gente para cá, eu trabalhei para isso, eu contribuí com o meu Senhor para que essa festa fosse um sucesso, eu fiz a minha parte. O servo é o que estava mais protegido, mais engajado, com propósito, satisfeito e fazendo aquilo que agrada o seu Senhor. Por isso eu digo, a posição mais segura que nós podemos ter na nossa vida espiritual é a posição do terceiro grupo, de sermos servos obedientes. O Senhor nos ordena, nós fazemos.
E para terminar aqui, eu quero terminar com uma história. E essa é uma história, não vou dizer que é uma história real, uma história provável, tá? Uma história que pode muito, é uma parábola, pode muito bem ter acontecido. Quero falar sobre a Dona Maria. A Dona Maria, que tinha 55 anos, era faxineira e morava na periferia de São Paulo em 2010, quando ela, que havia se convertido numa igreja de bairro, uma pequena igreja de bairro, ela ouviu esse sermão, onde o pastor dizia: vai buscar aquele que está perdido, que está aí na rua, no beco, está aí por aí. E ela pegou essa mensagem, né? Vá pelas ruas, becos e tragam as pessoas. E ela disse: pastor, eu vou começar a fazer isso. A Dona Maria, ela trabalhava, quando ela pegava 2 conduções para ir, 2 conduções para voltar, 2 ônibus, todos os dias ela ia trabalhar, pegava 2 conduções. E ela começou a conversar com as pessoas no ônibus. Conversar com as pessoas, cobrador, com motorista, com as pessoas que entravam no ônibus, falando a respeito do seu testemunho e do amor de Jesus. E depois de alguns dias com aquelas pessoas, elas convidavam as pessoas para ir para o culto, para ir para a igreja. Depois de 6 meses desse trabalho que ela estava fazendo, ela conseguiu levar 3 pessoas para a igreja. E apresentou: ó, pastor, eu fiz aquele trabalho, fui buscar, aqui está, né, o fruto, o resultado do meu trabalho. E ela continuou fazendo isso durante 10 anos. Pegava as 4 conduções por dia e sempre procurando as oportunidades de evangelizar, de conversar, de falar do amor de Deus, de trazer as pessoas para a igreja. Durante 10 anos, a gente vai ficando mais especialista naquilo que a gente faz. Ela conseguiu trazer 200 pessoas para a igreja durante esses 10 anos, que ela ia para as ruas, para o ônibus, né, e estava ali pregando o evangelho. Em 2020, ela foi diagnosticada com câncer. E as coisas foram se complicando. Ela foi para o hospital e o pastor foi visitá-la. E ele disse: e aí, Dona Maria? Quando a pessoa já é mais idosa assim, ela já tinha 65, a gente chama de Irmã Maria, né? E aí, Irmã Maria, né, como é que você está? Né, está cansada já, né, de evangelizar? E ela disse: não, pastor, aqui no hospital, todo mundo que entra aqui para cuidar de mim, eu estou sempre falando do amor de Jesus, né? E eles oraram ali, e depois de 3 dias ela faleceu. E no velório dela, né, o pastor se lembrou dessas histórias e tinha uma grande multidão ali, naquele momento, que ela se tornou uma pessoa especial para a igreja. E o pastor pediu para se identificar, né, quem chegou ao conhecimento de Jesus, entregou sua vida a Jesus, através do ministério da Irmã Maria nos ônibus. E muitas pessoas que estavam ali levantaram a sua mão, né? Então, para esse momento final, dessa celebração final, porque essa passagem vitoriosa da Irmã Maria para o Senhor, ela pôde dizer: missão dada, missão cumprida. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu fiz. Essa é a simplicidade daqueles que estão protegidos. A morte é inevitável, como a morte da Irmã Maria. Porém, irmãos, ela estava protegida, segura, sendo uma serva do Senhor até o seu último suspiro. Vamos ficar em pé? Eu quero que você repita comigo aí a frase do dia. Diga assim: vá às ruas, becos e valados, sirva ao Senhor com liberdade,
sem medo de ir aos perdidos. Sirva ao Senhor com alegria, trazendo os excluídos ao banquete. Mas sirva ao Senhor até que a casa fique cheia. Amém.